É uma alegria podermos adorar o Senhor com liberdade hoje pela manhã. Antes de meditarmos na Escritura, deixe-me só fazer alguns pedidos de oração. Um é pela nossa irmã Cléo, mãe do pastor Jaime Júnior, né? Ela está internada, muitos irmãos já sabem, e a situação não é fácil, né? É uma situação complexa na sua saúde. Então, vamos orar, obviamente, o Senhor faz milagres e abençoa fortemente, e se Deus abençoar e quiser, em breve ela vai estar aqui conosco adorando a Deus e será um tempo muito, muito maravilhoso. E nesse período, enquanto nós estamos orando, nós queremos que a igreja recolha uma oferta à noite, né? Uma oferta em dinheiro, obviamente, para podermos auxiliar, né, nessa situação. O pastor Jaime, sua família, o irmão dele em breve virá e tem todo um custo de passagens, virá para apoiar, estar perto, e uma série de situações também que envolve gastos financeiros, e a ideia é que nós temos que estar juntos apoiando, orando, mas também na prática ajudando, né, nosso irmão, nossa irmã, e essa ajuda financeira ela é muito importante. Então hoje à noite nós queremos, né, e vai ser colocado também no WhatsApp da igreja, para que os irmãos que não vieram à escola dominical se preparem, e à noite nós vamos trazer ofertas, né, e depositar nos gasofiláceos para auxiliar no tratamento aí da irmã Cléo. E lembrando, a gente faz assim: se você vai dedicar uma oferta para um missionário ou dízimo, você bota no envelope. Mas toda oferta que vier fora do envelope, né, o dinheiro não vai ser destinado para o tratamento da irmã Cléo, para as necessidades de modo geral, certamente, né, ela não tem plano de saúde, então agrava mais a situação. Então, estejamos orando para que o Senhor abençoe. Certamente a resposta do Senhor sempre é a melhor, óbvio. Nós aqui nos sofremos porque é da nossa natureza mesmo. Mas vamos estar orando, vamos estar apoiando, e à noite você pode, de modo concreto, manifestar seu apoio financeiramente, ofertando, ok? Então, esse é o aviso, o pedido de oração, e também pelo pastor Jaime, pela Leila, né? Leila está revezando com o pai do pastor Jaime pai, né? No acompanhamento, né, da irmã que está internada. Então, há muito cansaço, né? Muita dificuldade, e não é fácil, né? Quem já teve parentes internados, quem já se internou também tratando da sua saúde, entende muito bem como é esse momento da vida de uma pessoa. Então vamos orar, nos dispor a auxiliar, obviamente, naquilo que for possível, e contribuir financeiramente para dar o suporte às necessidades ali. Mas, depois desse aviso, pedido de oração, vamos meditar na Escritura. Lucas capítulo 16, verso 14. E esse texto que nós vamos observar, ele é uma reação ao que nós estudamos domingo passado sobre a parábola do administrador infiel. O administrador infiel, ele foi infiel por quê? Revisando. Porque ele cobrou juros. Era proibido cobrar juros, né, quando se emprestava ou se fazia negócios na sociedade de Israel. Mas ele usou uma artimanha muito conhecida pelos fariseus e escribas, e até legitimada pelas autoridades judaicas, mas uma artimanha que era errada e era pecado, embutir os juros na dívida. E era o administrador infiel fez isso. Essa parábola Jesus contou para mostrar que nós não devemos viver em avareza. A avareza é o quê? É o amor ao dinheiro. Para mostrar que nós devemos investir no reino de Deus com dinheiro. Isso é uma mensagem difícil de falar, por quê? Com o advento de algumas igrejas, desde a década de 80 para cá, então ficou muito forte o apelo financeiro por parte de igrejas evangélicas. E isso trouxe aquela imagem, né? Pastores ladrões, né? As igrejas só querem saber do dinheiro do povo, e criou-se uma ideia muito capitalista da fé no Senhor Jesus Cristo, que não é a ideia aqui, né? Por sinal, eu creio que um irmão, vamos supor, que está
com problemas espirituais, caiu em certos pecados e vive uma vida de pecado, eu entendo que nem deveríamos receber a oferta desse irmão. Entende? Nem deveríamos. Por quê? Porque uma oferta em dinheiro é adoração a Deus, né? Você não se choca quando tem um irmão que se diz irmão, né? Aí tem seus vícios, vai para as festas de imoralidades e comete pecados terríveis, aí chega domingo à noite, está aqui, né? Anjinho cantando, né? Santo, cantando a Deus. Não é esquisito? Ou você acha isso normal? É esquisito, né? Então também deve ser esquisito ele chegar e dar oferta. Não é verdade? Porque é uma adoração a Deus. Então aquela oferta não está sendo adoração a Deus. Então, na verdade, a igreja ela não tem essa proposta capitalista, né? O recurso financeiro é adoração a Deus. Entende? Então, aqueles que são crentes que entendem a verdade do Senhor, estão comprometidos com o reino de Deus, eles vão ofertar com alegria seus dízimos e ofertas. Os que ainda não estão entendendo, estão amadurecendo aí. Jesus contou a parábola do administrador infiel para quê? Para mostrar que a nossa vida não é só o que nós temos. Aquele administrador infiel, depois ele melhorou. Ele estava perigando perder o emprego, ia perder o emprego dele, o seu senhor disse que ele tinha que prestar conta das coisas e entregar tudo. Então o que é que ele fez? Ele foi nos credores, retirou os juros que ele mesmo colocou e deixou a dívida bem menor. Então os credores gostaram, né, muito disso, os devedores estavam devendo ao senhor, gostaram dessa estratégia, e o próprio patrão dele, o senhor, o homem rico, disse: olha, você agiu muito bem, né? Você agiu com sabedoria. E Jesus conta essa parábola para dizer o quê? Pegue dos tesouros iníquos para investir nos tesouros celestiais. Tesouros iníquos aí seria a riqueza que nós temos aqui nesse mundo. Invista as coisas de Deus. E tem várias formas de você investir no reino de Deus com o recurso que Deus te dá, que é de Deus, né? Na verdade, Deus te empresta para você viver e você usa para a glória de Deus e também sustentando a obra do Senhor, que é a igreja, a obra de pregação do evangelho, de adoração a Deus. Mas como nós reagimos, irmãos, a esse tipo de mensagem? Como nós reagimos ao ensino da palavra de Deus? Os poucos versículos que nós vamos ler agora pela manhã nos ensinam que nós somos guiados sempre pela palavra de Deus. E guarde isso. Por quê? Porque muitos trechos da Bíblia são contra os nossos pensamentos e emoções. E muitos textos da Bíblia nos ofendem. E pare para pensar bem, quantas vezes você se chocou com algo da Escritura e não quis? Não, eu acho que não é bem assim. Eu acho que isso aqui é muito pesado. Não, eu acho que Deus não é desse jeito, mas está na Bíblia muito claro. Muitas vezes não reagimos bem à mensagem da palavra de Deus, ao que, não só o que o pastor fala, não é isso que eu estou dizendo, mas a leitura da Bíblia, ao que a Bíblia diz. Temos que aprender que sempre devemos ser guiados pela Bíblia, mesmo quando ela diz algo que vai ser difícil para nós, que ressalta o nosso pecado, que mostra que não estamos andando como deveríamos andar. Não devemos ser guiados pelas emoções, devemos ser guiados pela doutrina. E doutrina significa ensino, o ensino da Bíblia. Como reagimos à palavra de Deus? Os fariseus reagiram pessimamente. A parábola do administrador infiel foi contada para os judeus que estavam ouvindo a mensagem, inclusive os fariseus. Lembre que eles acabaram de ouvir a mensagem, a parábola do filho pródigo. Eles acabaram de ouvir as parábolas das coisas perdidas. E aquilo foi para os fariseus, porque eles não queriam ir atrás do que estava perdido. Eles só queriam viver uma vida boa, né? Luxuosa até dentro da sociedade judaica, porque eles eram fariseus, eram homens de posses, né? Escribas, sacerdotes também eram assim. Ao ouvir a parábola de Jesus sobre o administrador infiel, olha o que é que eles fizeram no verso 14, Lucas 16, 14. Os fariseus que eram avarentos
ouviam tudo isto e o ridiculizavam. Nós nem usamos mais essa palavra, né? Ridiculizar, é ridicularizar. Mas aqui não é um erro, né? É um arcaísmo. Não usamos mais assim. Mas o fato é que os fariseus ouviram Jesus pregando e a reação deles é ridículo. Outra versão diz assim: e os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele, zombavam de Jesus. Isso é um grande consolo, irmãos, para quem prega o evangelho, né? Porque se alguém zomba de você que prega o evangelho, olha, zombaram de Jesus. E eram pessoas entendidas da lei, conhecedoras da lei, que sabiam que cobrar juros era pecado, segundo a lei de Moisés. Entende? E então, estes homens aqui estavam zombando da verdade de Deus. Quando ouvimos a palavra de Deus, nós temos que acolhê-la no nosso coração. Eu sei que tem textos da Bíblia muito difíceis, fáceis de entender, difíceis de viver, como, por exemplo, perdoar uma pessoa que me fez muito mal. É difícil. Você prega, você ensina ao irmão que tem que perdoar. E muitas vezes o irmão vai dizer o quê? Mas não é o senhor que está passando por isso. Não foi a você que ele ofendeu, né? Geralmente, essas são as desculpas. E realmente, não foi a mim, eu não sou ofendido. Mas a despeito disso, a Bíblia ensina. Ah, você tem que amar a sua esposa. Ah, é porque você não conhece aquela mulher. Você tem que amar o seu marido. Você tem que ser submisso ao seu marido. Você não conhece aquele homem. Né? Olha, honre seu pai e sua mãe. Ah, mas você não é filho deles. Né? São as desculpas. E eu entendo. E não é fácil. E talvez os pais realmente não estejam fazendo bem o seu papel, ou os filhos sejam rebeldes, ou a esposa não é submissa, ou o marido não é amoroso. E eu não duvido. É verdade. É verdade. Mas independente do que está acontecendo, há uma verdade maior, a de Deus. E aí entra o elemento fé. Você lê na Bíblia, você sabe o que a Bíblia diz, mas você não acredita. Porque quem acredita, pratica, sofre, mas faz, ora, pede forças a Deus para viver o que Deus quer. Ah, eu não consigo. É verdade, nós somos pecadores, não conseguimos. Mas temos o Espírito Santo de Deus, que é Deus também, terceira pessoa da Trindade, que tem a missão de nos fortalecer para vencermos os nossos próprios pecados. Irmãos, existem pecados enraizados em nossa personalidade. E você diz, não é da minha personalidade. É porque é o pecado enraizado há décadas, talvez desde que quando você nasceu, e você nunca enfrentou este pecado. Aí quando você ouve a palavra, quando não afeta o seu pecado, você ouve, a palavra de Deus mexe lá no pecado que você não quer que mexa, que muitas vezes está atrelado a quem você é, aí pega. Aí você fica chateado, você não gosta, alguns mudam de igreja, né? É muita incompreensão e uma série de problemas. Assim, irmãos, eram os fariseus. Eles não aceitavam o que Jesus estava dizendo deles. Jesus os chamava de avarentos. Avarento é quem ama o dinheiro. Avarento é um materialista, só é feliz quando tem as coisas. Na verdade, um avarento nunca é feliz, porque ele nunca vai ter o que ele quer ter, porque ele sempre quer ter mais, né? Ele ama o dinheiro, então nunca ele vai ter dinheiro suficiente para ele ficar tranquilo. Os fariseus, eles, literalmente, avarento é quem ama o dinheiro. A religião dos fariseus não era fazer a vontade de Deus, mas era buscar sua própria felicidade. Por isso, zombavam de Jesus, rejeitavam a mensagem de Jesus. Você escolhe o tipo de crente que você quer ser. O crente que quer ler a Bíblia e ver o que a Bíblia diz contra mim, porque diz, e eu quero encarar de frente os meus pecados, os mais profundos, e eu quero vencê-los em nome do Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Esta é a batalha espiritual. Esta batalha é mais difícil do que lutar contra os demônios. É mais difícil do que essas hostes malignas. É a batalha
dentro do seu próprio coração contra o seu pecado. Você tem que primeiro reconhecer o seu pecado. Os fariseus aqui claramente não reconheceram, ridicularizaram a verdade de Deus. E você deve fazer essa avaliação. Eu faço. Quantas vezes eu leio a Bíblia, ouço a mensagem e rejeito a mensagem do Senhor. Não é para mim, não é bem assim. E aí eu vou racionalizando e dando desculpas para que eu não seja transformado pela palavra de Deus. Mas uma segunda verdade, no texto que nós estamos lendo, é a autojustificação contra o pecado. Eu zombo da palavra, mas agora eu vou me justificar, eu vou racionalizar, eu vou explicar para mim mesmo que eu não sou tão pecador quanto a Bíblia diz que eu sou. É outro problema, entende? E nós fazemos isso demais. Nós ficamos dando desculpa para nós mesmos dos pecados que estamos cometendo para aliviar o peso do pecado que carregamos. Olha o verso 15, Lucas 16:15. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Jesus mesmo interferiu. Olha, o Evangelho diz que os fariseus zombavam de Jesus, ouvindo tudo isto e o ridiculizavam. Isso quer dizer o quê? Não diz exatamente o que foi que os fariseus fizeram, mas eles poderiam estar murmurando, rindo, fazendo chacota, talvez até falando em voz alta contra o que Jesus estava pregando ali. Entende? Porque Jesus percebeu, Jesus compreendeu que os fariseus estavam zombando dele. E Jesus não ficou calado, ele respondeu. E aí a resposta de Jesus é exatamente a forma que Deus avalia a pessoa que zomba da palavra de Deus. E lembre-se, isso aqui está acontecendo com pessoas que na época eram tidas como crentes, eram tidas como pessoas religiosas, eram conhecedores da palavra de Deus, professores da palavra de Deus, entende? Eram referência no Antigo Testamento, eram os fariseus. Olha, se você se transportasse para o passado e visse os fariseus ali, algum dia da vida deles, você ia dizer, que homem de Deus, que homem, é dizimista, jejua, ora, visita viúvas, está sempre no templo, conhece a Bíblia, o Antigo Testamento, a Torá, faz discípulos, que eram os prosélitos que eles faziam, ou seja, é um homem de Deus. Entende? Só que o Senhor, ele vai além do exterior. Deus olha o coração. O que Jesus está dizendo aos fariseus é sobre o coração deles. E Jesus diz: vós sois os que vos justificais. Eles estavam se justificando a si mesmos diante dos homens. A Bíblia diz que é Deus quem nos justifica. É Deus quem nos declara justos, baseado no sacrifício de Jesus. Mas os fariseus faziam diferente. Eles mostravam aos homens que eles eram bons. Entende? Eles mostravam aos homens que eles eram piedosos. Eles não aceitavam que seriam avarentos. De modo nenhum. Até porque ele dava oferta no templo. Então, como eu sou avarento? Veja, uma pessoa pode dar dízimo e oferta e ainda ser avarento. Por quê? Porque a avareza é o amor ao dinheiro, percebe? Eu posso dar oferta do que me sobra, entende? E é errado dar oferta do que sobra, primeiro porque quase nunca sobra, nunca sobra. Não importa o tanto que você ganha, geralmente não sobra. Não é uma realidade? É assim, E muitas vezes não há aquela ideia, eu vou investir no reino. Uma coisa, irmãos, é dar o que sobra. Outra coisa é investir no reino. Quando eu invisto no reino, eu tiro do que eu tenho. Entende? Eu tirei de algo que me é caro. Estão entendendo isso? Veja, quando Davi quis o terreno ali para construir o templo, o dono ali daquele terreno ia dar para Davi o terreno do templo. Ele disse, não,
Eu não vou construir a casa do Senhor, um local que não me custou nada. Eu pago. Porque ele tinha esse entendimento. Nós não damos para Deus o que sobra, nós damos o que nós temos, o melhor do que nós temos. Entende isso? São princípios bíblicos maravilhosos que nos ajudam a amar menos o dinheiro, a adorar a Deus e ainda tem um bônus. Quem vive dessa forma ainda é mais próspero financeiramente, né? Ainda é mais próspero. Por quê? Porque investe nas coisas de Deus, mas não somente por isso, porque aprendeu a viver com menos do que tem. Entende? O brasileiro, é cultural do brasileiro, né? A gente vive com o que tem e até com o que não tem. Não é verdade? Nós não vivemos baseado no que necessitamos, nós vivemos baseado no que nós queremos luxar. É assim que nós vivemos. Eu estou falando da sociedade brasileira, de modo geral. Mas é claro que tem muitos que entenderam. Eu vou viver com menos do que eu tenho. Esses são prósperos. Se é crente, ele vai ter como investir no reino de Deus. E ainda vai viver com menos do que possui, do que ganha do seu sustento. Os fariseus eram diferentes. Eles eram avarentos, eles amavam o dinheiro e eles se justificavam. Justificar-se aqui é racionalizar o pecado. No caso aqui, eles, zombando da mensagem de Jesus, estavam dizendo para eles mesmos, não, nós não somos avarentos. Eles estavam dizendo para eles mesmos, não, nós damos oferta lá. Tá? Todo mundo vê eu dando oferta lá. E todo mundo vê eu dando muito dinheiro lá no gasofilácio. Lembra da história da viúva pobre? Jesus vendo eles darem oferta na urna e a viúva levou 2 moedinhas. Jesus disse, ela deu mais do que todos. E homens, fariseus, escribas, sacerdotes deram ofertas vultuosas ali, era muito dinheiro. Então quem estava de fora olhando, um homem, via o quê? Nossa, é um homem de Deus, olha a fortuna que esse homem está dando de oferta para o templo, é um homem de Deus. Mas na mente de Deus, como Jesus revelou, quem deu 2 moedinhas deu mais. Por quê? Porque proporcionalmente ela foi mais fiel. É muito provável que aqueles homens que deram boas ofertas, deram do que sobrava. Não tiraram algo realmente de valor, né, para ofertar ao Senhor. Talvez nem os 10% deram. Veja então que nós temos que ter cuidado para não racionalizar o pecado. Sempre que você for ler sua Bíblia em casa, vier na igreja, ouvir a pregação da palavra de Deus, você tem que vir com o coração aberto para aprender a palavra. Para aprender no sentido de ser desafiado, ser transformado. Eu preciso mudar. Pregações que os crentes não gostam de ouvir. Exemplo, pregação sobre oração. O crente não gosta de ouvir sobre oração. Eu já sei orar. Orar é muito fácil, né? Orar, todo mundo sabe. Por que o pastor está pregando sobre oração? Não precisa. Mas aí é que está. As coisas mais fáceis são aquelas que nós menos vivemos, né? Menos praticamos, né? A oração é uma delas, o amor ao próximo é outra, né? Por exemplo, casais, não preciso mais aprender sobre casamento, né? Eu já sou expert, né, no casamento, e aí vem as dificuldades e os problemas. Irmãos, não há limite para o nosso aprendizado. A Escritura está sempre nos mostrando o que precisamos melhorar, onde precisamos nos arrepender para glorificar ao Senhor. Então Jesus disse isso, vós vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Os homens podem achar que você é muito justo. A questão é Deus. O que é que Deus acha? O fariseu, para os homens da época, era um homem que não amava o dinheiro, mas para Deus eles eram avarentos. Então, Jesus é Deus, está julgando os fariseus. Não cabe a mim julgar você. Não vou julgar seu coração, não é verdade? O Senhor conhece o meu e o seu coração. Se eu sou avarento, se nós somos avarentos, o Senhor conhece. E eu tenho que, lendo esse texto, mesmo sendo dizimista, mesmo dando oferta, lendo esse texto, tenho que me investigar. O quanto é que eu amo o dinheiro? O quanto é que eu amo as coisas desta terra? O quanto eu estou apegado a estas coisas? Pensando na parábola do administrador infiel, o quanto eu invisto no reino de Deus para a glória de Deus? Mas tem ainda mais no verso 15, olha o que diz aí.
mas Deus conhece o vosso coração. É Deus que avalia, é Deus que conhece. Então você tem que se avaliar diante de Deus e da palavra de Deus, não diante das pessoas, não diante dos homens, mas do que Deus realmente quer de você. O padrão para a justificação é o Senhor e a sua palavra, é a palavra revelada. É Deus quem define o que é um avarento, é Deus quem define o que é um homem e uma mulher espiritual, é Deus quem define o que é humildade, o que é soberba. Você não segue os seus padrões, eu não sigo os meus padrões, nem os padrões da sociedade, são os padrões do Senhor. Ontem vimos no encontro de casais sobre 1 Pedro, e Pedro mostrou ali que nós devemos sofrer por Cristo, coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, e devemos sofrer com alegria. Como é isso? É difícil, né? Como sofre com alegria? Mas esse é o padrão de Deus. Quem sofre por causa de Jesus, entende isso? Não é o seu padrão, não é do jeito que você quer, é do jeito que a Bíblia diz. Não podemos menosprezar a profundidade e a riqueza da palavra do Senhor. Nosso coração, irmãos, ele é, talvez você não concorde, infelizmente, que pena, mas a Bíblia diz, nosso coração é tremendamente pecaminoso, tão pecaminoso que existem várias denominações. Né? Você tem um batista, você tem um presbiteriano, você tem um assembleiano, tudo é crente, né? Mas cada um tem um negócio diferente do outro, uns têm uns coisinhas doutrinárias diferentes, outros têm outras questões culturais diferentes. Por que o povo não é junto e não interpreta a Bíblia como tem que ser, né? Pecado, né? Nós somos assim, e é difícil. Por que o marido não ama a esposa? Por que a esposa não segue a liderança do marido? É tão simples, está na Bíblia. Pecado, não tem como, a nossa natureza de pecado é tamanha. Por isso temos que estar sempre observando a palavra, porque toda vez que reconhecermos os nossos pecados, nos arrependermos e buscarmos ao Senhor, seremos mais felizes e principalmente glorificaremos o nome de Deus na terra, porque o nosso problema é o meu pecado. O seu problema é o seu pecado. O pecado não é da sua esposa, o problema não é o pecado do seu marido, é o seu. Quando cada crente entender esta verdade, e eu vou trabalhar o meu pecado segundo o que a Bíblia diz, as coisas vão melhorar, até a volta de Cristo, pelo menos, até a volta de Cristo. Veja então, Deus conhece o nosso coração, Deus julga o nosso coração, e é baseado em Deus que nós temos que ser transformados. Não o que nós achamos, porque se eu for racionalizar o meu pecado, eu não sou tão mau, eu não sou um marido tão ruim. Eu também não sou um pai tão ruim, né? Dormiu. Eu também não sou um pai tão ruim, né? Agora eu fui, né? Então, ele entende, ele me perdoa depois. E ainda no verso 15, diz assim: pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. O que é elevado? É elevado entre os homens, né? É a riqueza, né? É o poder, né? O que é que ele chama a atenção numa pessoa que você vai lá para perto dela, quer estar com ela, né? Quando você vê um missionário, você se empolga, né? Mas eu quero sugar desse missionário, esse homem de Deus que dedicou a vida dele, né, noutro país. Ele podia ser um médico, um advogado, um homem de posses e tudo. É doido, deixou a estabilidade, foi para outro continente, sofrer ali. Por quê? Né? Esse homem tem algo diferente. Né? Certamente Deus agiu nele de modo incrível, que Deus não quis agir em mim, mas agiu nele. Eu quero aprender essa verdade. Eu quero entender como Deus age na vida desse homem. Não é verdade? Nós queremos essas riquezas. Quem não é crente procura coisa, né? Tá atrás do príncipe, do governador, né? Tá atrás de quem é importante, e aí acaba que se corrompe. Aquilo que é elevado entre os homens, Deus considera abominação. E aqui o assunto é amor ao dinheiro. Os homens gostam dessas coisas, né? Nós somos muito ligados a essas coisas e temos que nos desapegar, porque o que é que Deus quer de nós? Invista no reino de Deus, é o que Deus quer de nós. Precisamos do dinheiro, irmãos, para pagar as contas, né? Precisamos do dinheiro para sustentar a família.
mas precisamos investir no reino de Deus. Como você avalia a sua vida? Como você se justifica, né, dos seus erros? Ou você olha a revelação de Deus de qualquer forma? Não, esse texto eu acho que não é bem assim e eu estou bem. Eu não estou pecando tanto quanto o texto diz que eu peco. Isso aqui é mais para pastores, né? É mais para os missionários. Eu que sou um crente não preciso seguir desta forma. Os fariseus pensavam assim, né? Eles pensavam até pior. Eu sou um fariseu, como vai dizer, Jesus vai dizer que eu sou avarento? Como pode? Como posso eu ser? Como é que eu posso amar o dinheiro? Jesus está errado. E zombavam da mensagem de Jesus. Terceira verdade que Jesus deixa muito claro aqui. Esses dois versículos que vamos ler, o 16 e o 17, parece que eles não têm nada a ver com a história que estamos contando, mas eles têm tudo a ver. E essa terceira verdade é que a verdade, a palavra de Deus, ela é sólida. A palavra de Deus é o nosso parâmetro, é o nosso guia. Não tem como eu fazer as coisas corretamente se eu não observar a Bíblia. A Bíblia é que me mantém no eixo, por isso eu tenho que ler todo dia e constantemente para me lembrar das verdades absolutas da Escritura, que revelam Deus, o que Deus gosta e o que é a verdade e o que é o correto. Por isso que Jesus diz, verso 16, a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele, e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. O que Jesus está dizendo aqui para os fariseus, homens da lei, doutores da lei, doutores que conheciam decorada a verdade de Deus, mas que não viviam? O que Jesus está dizendo para eles? A lei é a verdade absoluta. Ele está relembrando isso aos fariseus. A lei e os profetas vigoraram até João. Que João? João o Batista. Então Jesus está falando da revelação da velha aliança. A lei, os 5 primeiros livros de Moisés, os profetas, que se refere ao resto do Antigo Testamento. Na verdade, o Antigo Testamento, que era chamado, é chamado também de Bíblia hebraica, é dividido em 3 partes. A lei, os profetas e os escritos. Então, essas 3 partes compõem a revelação da velha aliança. E Jesus está dizendo, olha, toda a velha aliança, toda a revelação da velha aliança foi de Moisés até João. E desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino. De João Batista até agora, se prega o evangelho do reino. Jesus está dizendo o quê? Por que vocês não estão observando a lei? É isso que Jesus está dizendo. Onde é que vocês estão Por que estão deixando a lei de Deus de lado? Por que vocês não leem a lei? Eles liam, claro, mas lê no sentido de compreender e viver. E então Jesus diz mais, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Os homens querem estar no reino de Deus, eles buscam o reino de Deus. E onde é que você encontra o reino de Deus? Revelação. Antigo e Novo Testamento. Jesus aqui está falando do Antigo e da revelação até João Batista, né? João Batista começou a pregar a mensagem do batismo do arrependimento. E Jesus começou a pregar o evangelho do reino de Deus. Chegou o reino. Por quê? Porque o rei está aqui. Então essa é a verdade. E ele está lembrando os fariseus. Por que vocês não estão buscando o reino? Lembre-se, acabamos de ouvir falar da parábola das coisas perdidas, né? Os fariseus criticavam Jesus porque Jesus ia atrás das coisas perdidas, os pecadores. E eles mesmos, os fariseus, estavam perdidos. Jesus foi na casa de muitos fariseus pregar o reino de Deus, mas eles não se viam como perdidos, né? Perdido é um desqualificado, perdido é a prostituta, perdido é o corrupto. Não, o fariseu não se entendia como perdido, mas estava completamente perdido. Há um detalhe interessante aqui, que João o Batista, isso aqui é só um dado importante, ele era uma espécie de marco. Ele foi o último profeta, digamos assim, da velha aliança, e ele foi o primeiro da nova aliança. Ele é um personagem importante porque ele marca a transição dessas épocas no plano de Deus. Lá em Mateus 11, verso 11, diz assim, é
verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então a ideia é que João Batista ele está entre as duas alianças, entende? Ele é uma espécie de elo ou de transição entre as duas alianças. Na velha aliança, ele foi o maior. Por quê? Porque ele viu o Messias, ele viu os cumprimentos das promessas da velha aliança em Jesus, e além disso, ele foi o cumprimento da profecia de Isaías 40, o arauto, o pregador do evangelho, que anunciou a chegada do Messias. Ele disse, olha, o Messias chegou. Aí passava as pessoas e dizia, olha, ali, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João encaminhava o povo para Jesus. Essa era a missão de João. Nesse sentido, da velha aliança, ele foi o maior. Mas da nova aliança, que acabou de começar, ele era o menor. Porque haveriam de vir outros e outros servos de Deus, como o apóstolo Paulo, os apóstolos, outros, que proclamariam o evangelho de modo muito mais poderoso do que o próprio João, o Batista. No verso 12, Mateus 11, 12 diz, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. E aqui não está falando de salvação por obras, mas está falando do esforço das pessoas de buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é um esforço. Investir no reino de Deus é um esforço. O que é que não é esforço? É você pegar o seu dinheiro e comprar uma coisa que você gosta. Não é nenhum esforço, pelo contrário, né? É uma grande alegria. Não estou dizendo que é pecado você comprar uma coisa que você gosta. Só estou dizendo que não é esforço. Não é verdade? Se eu tenho dinheiro, estou com vontade de comprar, vou lá e compro. Pronto, fiquei feliz. Ok, problema nenhum. Mas para investir no reino de Deus é um esforço. Não é verdade? Para fazer as coisas do reino de Deus é com dificuldade que nós fazemos. Por quê? Porque somos pecadores. Mesmo salvos em Cristo, ainda pecadores. Por isso não somos tão atuantes quanto deveríamos ser nas coisas do Senhor. E então Jesus completa esta mensagem quando diz no verso 17: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. A lei nunca vai mudar. O texto bíblico começou a ser registrado, escrito ali por volta de século XV, né, antes de Cristo, século XV, século XVI antes de Cristo, e foi finalizado no ano 90 depois de Cristo. Ou seja, tem um espaço de séculos onde os 66 livros da Bíblia foram escritos. Mas a mensagem desse livro ainda não caducou e nem vai caducar, não vai passar. Jesus ele diz, é mais fácil passar o céu e a terra. Passar aqui significa o quê? Se acabar. É mais fácil o céu e a terra se acabar, virar pó, se extinguir, do que a Bíblia perder o seu sentido original, o seu sentido de mensagem de palavra de Deus. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. E aí você pergunta, e a lei de Moisés tinha um tio? Não. Na verdade, nas letras hebraicas não há nada perto do nosso alfabeto aqui, da portuguesa. Então, o que Jesus está mencionando aqui não dá nem para traduzir. A diferença é uma perninha de uma letra. É o que Jesus está colocando aqui. Tem uma letra no hebraico que é muito parecida com a outra. É o B hebraico, que é o Beit, é muito parecido com o K do hebraico, que é o Kaf. É idêntico. O que muda é uma perninha, bem pequenininha, parece um cisco. É mais fácil o céu e a terra virar pó, se acabar, do que uma perninha dessa ser retirada da lei de Moisés. Ou seja, a palavra de Deus é o nosso alicerce. É claro que é Deus que nos sustenta, mas é o nosso alicerce da verdade, é o alicerce da moral, é o alicerce do caminho, é o que orienta as nossas tomadas de decisão. Mas na modernidade, os crentes não mais creem na Bíblia. Esse é o problema. Está na Bíblia. É fácil de entender. Tem que perdoar, tem que amar o próximo, tem que cuidar da esposa, tem que ouvir o marido, tem que cuidar dos filhos, tem que pegar o evangelho.
Tudo isso é muito simples, é fácil entender, mas não queremos fazer. E é aí que entra o grande problema da igreja moderna, falta de fé. Não acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Falamos que a Bíblia é, mas na prática, muitos de nós duvidam. Às vezes queremos os nossos problemas resolvidos imediatamente. Não é assim. Se Deus quiser, é claro, mas não é assim. É necessário eu ler a Bíblia e eu permanecer em fidelidade à Bíblia, mesmo que eu não veja resultados imediatos. Mas se a Bíblia diz que esse é o método, eu vou seguir no método. Eu vou seguir a revelação. Eu vou seguir a verdade de Deus. Devemos nos guiar sempre pela palavra do Senhor. Jesus pregou aquela parábola maravilhosa do administrador infiel, ensinando: use os seus tesouros para investir no reino de Deus. Os fariseus zombaram, ridicularizaram a verdade do Senhor, se auto-justificaram dos seus próprios pecados. Eles ouviram a verdade de Deus pela boca do Filho de Deus e disseram: não somos avarentos. E riram de Jesus. Então temos que ter cuidado para jamais fazermos assim. E aí Jesus reforça: esta é a verdade de Deus. Desde Moisés até João Batista, e de João Batista até agora, a mensagem tem sido pregada. Nem um pedacinho da letra caiu. É mais fácil o mundo se acabar do que a palavra de Deus deixar de ser palavra de Deus. Irmãos, que Deus nos abençoe, nos ajude a termos mais fé na Escritura Sagrada. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós. Obrigado, Pai amado, pela tua verdade nas nossas vidas. Sabemos que na nossa trajetória temos muito que aprender sobre o Senhor, sobre a tua verdade, a revelação do Senhor para nós. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor aumente a nossa fé para confiar no método que o Senhor deixou para nós, o caminho que o Senhor deixou para nos guiar, que é a Bíblia Sagrada. Senhor Deus, abre os nossos corações e mentes para não sermos só acadêmicos da Escritura, leitores estudiosos que decoram e conhecem a Escritura, que é também algo muito importante, mas ajuda-nos, Pai amado, a sermos praticantes da Tua Palavra. Vidas transformadas pela Tua Palavra, que nós materializemos os conceitos bíblicos nas nossas atitudes e que estejamos, Senhor Deus, é o que eu te peço, com os corações abertos, sempre para reconhecer os nossos pecados e sermos transformados pela Tua Palavra. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém.